Meus irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz os recebe com muito carinho na sua sede, para que, a partir de agora, nesta hora que vamos ficar juntos, possamos realmente incorporar na nossa vivência atual mais lucidez e bom senso. É uma tarde em que seremos conduzidos pela nossa querida Vânia Maria de Souza, trabalhadora desta casa, da nossa regional e conselheira da nossa federativa. Ela irá trabalhar temas muito importantes para nós, fundamentalmente como responde o nosso corpo físico em relação ao nível das ideias que nós agasalhamos. 1995 foi um ano bom. A benfeitora querida Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, publica a 6ª obra da série psicológica Autodescobrimento. Uma série com 16 livros, encerrando com a psicologia da gratidão, como só poderia ser. Um pequeno trecho desta obra que guarda relação com o que a Vânia vai nos conduzir a partir de agora. Diz a benfeitora amada que quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos que degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Outras vezes, os anseios insatisfeitos dos sentimentos convergem como forças destruidoras para chamar a atenção nas pessoas que preferem inspirar compaixão, esfacelando a organização celular e a respectiva mitose, facultando o surgimento de focos infecciosos resistentes a toda terapêutica, por permanecer o centro desencadeador do processo vibrando negativamente contra a saúde. Vinganças disfarçadas voltam-se contra o organismo físico e mental daquele que as acalenta, produzindo úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas que empurram o ser para estados desoladores, nos quais se refugia inconscientemente satisfeito, embora os protestos externos de perseguir sem êxito o bem-estar, o equilíbrio. Ideia não digerida ressurge em processos enfermiços como mecanismos autopurificadores. Angústias cultivadas ressumam como distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos, camuflando a necessidade de valorização e fuga do interesse e do perdão. Dispepsias, indigestões, hepatites originam-se no aconchego do ódio, da inveja, da competição malsã, geradora de ansiedade, do medo, por efeito dos mórbidos conteúdos que agridem o sistema digestivo, alterando-lhe o funcionamento. Vejam que é coisa muito séria, realmente. É disso que a nossa querida Vânia vai tratar nesta tarde e noite, quando ela nos conduzirá na reflexão que o corpo expressa as dores da alma. Portanto, honrados mais uma vez, vamos ouvi-la. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui novamente e que Jesus nos acompanhe às tarefas desta tarde e noite. Estamos no mês de setembro e a Organização Mundial de Saúde e a Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio, IASP, instituíram o dia 10 de setembro como Dia Mundial para a Prevenção do Suicídio. Então, este dia foi instituído para enfrentar o tabu e a desinformação em torno do suicídio. Agora, a Organização Mundial da Saúde começa a se preocupar, porque a gente nem sabia, mas os dados são alarmantes. Olha só, de acordo com o relatório global para a prevenção do suicídio, divulgado em 2014 pela Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, em alguma parte do mundo, uma pessoa comete suicídio. Revela ainda que cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano
em todo o planeta, sendo o Brasil o 8º país com maior índice de suicídios. O Brasil está aí também, aumentando essa fileira. Neste cenário, o Piauí ocupa a 5ª posição em número de suicídios no Brasil, sendo, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde em 2014. A pesquisa informa ainda que em Teresina, que é a capital do Piauí, a cada 100 mil habitantes, 6,8 mil cometem suicídio todos os anos. Olha como a coisa é grave, né? E eu, particularmente, tenho amigos que se suicidaram e a gente só fica depois com aquela culpa, consciência de culpa por não ter conseguido chegar a tempo, não ter conseguido evitar, né? Existe um professor lá em Piauí, devido a esse alto índice, que ele fez uma tese de doutorados. Então, segundo ele, o que se suicida é afetado por várias coisas, como problemas financeiros, problemas afetivos, perdas emocionais, insucesso na escola, doenças terminais e doenças mentais, né? Esse é o ponto que nós vamos hoje trabalhar, né? E a Federação Espírita Brasileira apoia essa campanha e ela está divulgando em suas redes sociais e divulga mensagem de conscientização e de reflexão sobre o assunto. Então, quando nós vemos a maioria das palestras do Divaldo Franco pelo Brasil e pelo mundo, porque ele se reabilitou e não parou de viajar, está quase que todo dia, né, em conferência, em seminário, ele costuma abordar muito o tema, os transtornos psiquiátricos e os transtornos obsessivos. 2 espécies de transtorno, o transtorno psiquiátrico e o transtorno obsessivo. Quando a gente assiste essas conferências, essas palestras dele, nós ficamos comovidos porque nós nos achamos ali, porque muitas vezes ele diz que uma tristeza nos alcança, às vezes uma angústia, a gente não sabe do que, às vezes a vida está tudo bem, mas tem alguma coisa que parece que nos falta, tem alguma coisa que parece que falta a gente fazer, né? Então, isto diz ele que são aflições da alma e que elas teriam as suas causas estabelecidas, muito frequentemente, em reencarnações anteriores. Em decorrência do quê? Por que será que isso ocorre? Em decorrência dos deslizes morais do passado e a nossa aquisição de consciência. Então, conforme nós vamos adquirindo consciência da vida, esses deslizes morais de vidas passadas ou desta também, acaba por cobrar a nossa consciência. Porque todos nós nos achamos hoje cidadãos de bem. E graças a Deus somos mesmo, né? Não nos passa mais pela cabeça um processo de vingança, até o pensamento pode ser, né? Ai, vou esganar aquele lá, né? Mas nós não chegamos a efetivar a ideia, não toma curso, né? Também não ficamos aí com artimanhas de prejudicar a ninguém. Cuidamos para que isso não ocorra, procuramos fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que ele nos fizesse. Isso hoje a nossa vida é assim, mas nem sempre fomos assim, nem sempre tivemos esta consciência. A própria cultura do mundo, pelo ano 1200 mesmo, era uma cultura muito inferior nesse aspecto. Então, nós cometemos muitos deslizes e a nossa consciência vem nos cobrando. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar aos imortais: onde está escrita a lei de Deus? Que a gente vira e mexe, está descumprindo a lei de Deus. Mas onde que ela está escrita?
E os benfeitores respondem: na consciência. Então, à medida que nós fomos tomando consciência da vida, de quem nós somos, o que viemos fazer na Terra, para onde vamos, à medida que isto ocorre, estamos amadurecendo, mas estamos entrando num processo de consciência, né? E aí qualquer coisa que a gente faz durante o dia, que no ímpeto nós fizemos, depois a gente fica pensando: mas será que eu agi certo? Já é o processo de consciência, né? De cobrança de consciência. Então, o Divaldo vai falar sobre os transtornos psiquiátricos e obsessivos. Então, ele vai fazer uma análise sobre a história da medicina e ele vai relacionar vários vultos da ciência, da filosofia, das artes, da religião, que tinham conflitos. Então, a gente acha que só a gente que tem conflito, né? Não, vários vultos da humanidade e relaciona vários deles. Hoje nós trouxemos alguns apenas, né? Mas vários vultos tiveram seus conflitos. E então a medicina vai demonstrando que os fenômenos extrafísicos, porque esses fenômenos psiquiátricos são extrafísicos, né? Eles estão presentes na vida de todos nós, interagindo diretamente com a dimensão física do ser, que é o corpo, que é aquela mensagem que o Vanin leu aqui. Então, tudo vem, né, por conta destes fenômenos extrafísicos. O que será que é extrafísico em nós? Vamos ver. Divaldo também vai afirmar que, com base no conceito junguiano do self, quer dizer, do eu profundo, de Jung, aquele famoso psiquiatra, e também com base nas descobertas da neurociência e das ciências psíquicas, todos vão asseverar que o centro da vida não é o cérebro, como a gente pensa. É o meu cérebro. O centro da vida é o pensamento. E o pensamento é extrafísico, né? A gente não pega o pensamento, né? Ele é extrafísico, por isso que a gente usa esta palavra extrafísico. Então, o centro da vida não é o cérebro, uma vez que este responderia aos comandos do pensamento. E o pensamento é extrafísico e criado pelo ser profundo que somos, o espírito imortal. Então, tudo tem a ver com a mensagem lida aqui. Então, afirma a medicina e também a série psicológica da Joana de Ângeles: somos o que pensamos. Isso dá uma responsabilidade, né? Que a gente tem que ter pensamentos elevados, pensamentos positivos, porque nós somos o que pensamos. E todos nós trazemos dores na alma. Não é um que outro não, viu, meus irmãos? Todos nós. Então, aqui ninguém é diferente de ninguém. E o fulano traz um transtorno da alma. Todos nós trazemos dores na alma, que acabam por se expressar no corpo pelo processo de somatização. Então, através da nossa consciência, da cobrança da nossa consciência pelos atos transatos, através do nosso pensamento, há um processo de somatização e o corpo é que vai ressentir, gerando processos como depressão, principalmente a doença do século, né? A bipolaridade, o mal de Parkinson, o Alzheimer e alguns tipos de câncer também. Então, essas aflições, não nos esqueçamos, têm as suas causas, na maioria das vezes, em vidas transatas, né? Pelo nosso comportamento equivocado, porque a lei de Deus, ela é perfeita e imutável, e à medida que nós transgredimos, no momento nem achamos que estamos transgredindo, mas causamos algum mal a outro, e isto vai então ser cobrado pela nossa própria consciência, né?
Então, para falar desses transtornos psiquiátricos, o Divaldo cita diversas personalidades, como eu já falei. Mas trouxemos apenas 3 aqui. Ele vai citar o sacerdote do Ais francês, que tornou-se célebre pela sua atuação durante a Primeira Guerra Mundial, em que ele ia socorrer os moribundos, os esfaimados, os feridos de guerra, incansavelmente. Dedicava-se de corpo e alma a eles. Um homem extremamente humanitário, esse sacerdote. Mas ele não socorria apenas os franceses, que eram de sua pátria. Ele atravessava os muros e ia socorrer também os alemães. Então, ele foi homenageado, foi condecorado. Mas, no entanto, ele tinha um comportamento estranho. Ele siliciava-se, ou seja, ele se batia, ele se infligia, ele usava chibatadas em seu corpo até ferir-se. Comportamento estranho para quem tinha uma conduta memorável. Este comportamento dele foi visto pela Igreja como sendo de total dedicação ao Cristo, tido como grande místico da fé. No entanto, numa análise contemporânea da medicina moderna que nós citamos a respeito de sua conduta, ele era portador de um transtorno neurótico, no qual a consciência de culpa fazia-o auto-afligir-se. Também vai citar o compositor, pianista, maestro excelente, Franz Liszt. Podem procurar no Google que nós vamos encontrar lá um grande músico. Este músico, Franz Liszt, quando estava jovem ainda, ele se apaixonou por uma moça, por uma jovem, e enamorou-se perdidamente dela, e foi pedir a mão dela em casamento para o pai dela. Porém, o pai dela não consentiu, nem com o casamento, e fez com que terminassem o namoro, porque ele dizia: o que posso esperar de minha filha casando com um músico? Que destino terá? Vai passar necessidades. E não consentiu. O jovem Franz Liszt, que se torna um dos maiores maestros que a história já teve, entra em profunda depressão. Fica meses sem pronunciar uma única palavra. E vai até o sacerdócio porque queria ser padre. Mas ao falar sobre relatar a sua história, ele não foi consentindo, não houve consentimento para que ele entrasse no seminário. E ele, aos poucos, muito devagar, foi se recuperando e torna-se, então, este famoso maestro e compositor e pianista. Franz Liszt era portador de um transtorno neurótico. E, por fim, Divaldo vai citar, então, que eu acho mais notável, a mística de Caldara, que ficou celebrizada como Santa Estática de Caldara. Esta moça quase não se alimentava. Tomava um copo de leite, um copo de suco de laranja, de vez em quando. E toda sexta-feira apareciam-lhe as chagas do Cristo, os estigmas do Cristo. Vendo a história, existem pelo menos 32 casos de pessoas que sofreram os estigmas do Cristo e que a medicina não soube explicar muito bem o que era. Então, esta moça, ela foi estudada pelos médicos que não acreditavam que ela poderia sobreviver com tão pouco alimento e muito menos nas suas chagas toda sexta-feira. E ela consentiu com o tratamento e eles a levaram num quarto escuro, completamente escuro, sem saber se era dia ou se era noite. Então ela estava lá, ela não sabia, portanto, se era dia, se era noite, nem qual dia da semana era.
E foi constatado que ela se alimentava realmente muito pouco e que, quando chegava a sexta-feira, as chagas do Cristo lhe apareciam nos pontos em que o Cristo teve as chagas, nas mãos, nos pés, no dorso e na testa com a coroa de espinhos. Então, para a medicina moderna, ela era portadora de transtorno psicótico. Esta aqui, a mística de Caldara, que foi a mais estudada. Ou então, eles a diagnosticaram como histeria muito grave. Ou então, uma reação psicossomática provocada pela mente. Mas não souberam explicar o que era, ficou por isto mesmo. Então, meus irmãos, a história está repleta de casos onde a criatura humana tinha transtornos emocionais, causados naturalmente em decorrência dos nossos atos e dos nossos pensamentos transatos, desequilibrados, que nos formou a consciência de culpa. Então, essas pessoas com estigma, por exemplo, se sentiam indignas do Cristo. Não se sabe qual era a culpa que carregavam por atos transatos, né? Então sentiam que não eram dignas do Cristo e passaram a sofrer fisicamente o mesmo que Cristo pode ter sofrido com a sua o seu martírio, né? E então, assim, a gente traz aquela culpa e, de repente, esta culpa aparece, os nossos medos. Então, isso é muito comum, muito comum. Divaldo vai discorrer também sobre uma outra causa de transtorno, que são os transtornos obsessivos. Esses que nós falamos são os transtornos psiquiátricos. Ele vai falar sobre os transtornos obsessivos. E ele, então, vai se utilizar, logicamente, dos conceitos contidos na obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E vai explicando o que são as obsessões, as gêneses, e que nós vamos ler um pedacinho do Livro dos Médiuns, porque não é difícil, viu, meus irmãos? É um livro de orientação, é um manual de orientação para todos nós. Todos nós que hoje estamos vivendo neste mundo de transição e que trazemos os nossos transtornos mais graves, mais leves ou bem mais leves, não importa. Então, todos nós precisamos ler o Livro dos Médiuns, às vezes alguém na família, às vezes algum amigo, né? Então, essas influências que persistem negativamente, no caso das obsessões, às vezes são confundidas com outros transtornos psiquiátricos. Antigamente, os manicômios estavam cheios de pessoas que não tinham transtornos psiquiátricos, tinham transtornos obsessivos, né? E aí, para curar, é um comportamento diferente que deve ter a pessoa. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nas 3 últimas linhas está escrito que quando o processo obsessivo é muito forte, ele também vai somatizar e vai causar as dores no corpo, vai causar as doenças no corpo, né? Precisando dois tratamentos, o médico, que jamais deveremos dispensar, e também o tratamento através dos passes na casa espírita, da água fluidificada, que são tratamentos comprovadamente excelentes. Então, Allan Kardec vai falar no Livro dos Médiuns, meus irmãos, lá no capítulo 23, afinal, o que é uma obsessão? Nem todo mundo sabe, nem todo mundo, às vezes muita gente sofre, mas não sabe o que é e nem sabe o que tem. Por isso que é importante a gente se informar. Então ele vai escrever que obsessão é um domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Eles logram, quer dizer, eles dominam certas pessoas. E
nunca é praticada senão por espíritos inferiores que os procuram dominar. Então, quando a gente estiver sofrendo um processo obsessivo, não nos enganemos. É um espírito inferior que está ali nos causando problemas. Por que será? Vamos ver. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem a nós, nem para tomarmos o caminho do bem. Eles não nos constrangem. O que eles fazem? Eles aconselham, combatem a influência dos maus, e se a gente não os ouve, retiram-se. Porque eles não interferem na nossa escolha, no nosso livre-arbítrio. Eles estão ali, não nos esqueçamos. Mas se a gente não os ouve, eles não ficam perdendo tempo. Eles retiram-se. E os maus, meus irmãos, ao contrário, eles se agarram àqueles de quem eles podem fazer as suas presas. Se chegam a dominar alguma pessoa, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. A obsessão pode chegar até neste sentido. E aí a gente pergunta, mas como é que eu não sabia disso até agora? Isso é coisa do espiritismo. E Allan Kardec diz assim: não foram os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que te fizeram haja espíritas e médiuns. Quem são os espíritos? São seres de outro planeta, será? São ETs? Ou são demônios? Espíritos, meus irmãos, nada mais são do que as almas do homem que viveu na Terra. Eu estou aqui, quando eu morrer, eu vou ser um espírito, né? Então, não há por que a gente achar que é uma assombração, que é um ser do outro mundo, que é alguém que vem nos fazer mal. Os espíritos são almas dos homens. Como tem homens bons, existem espíritos bons. Como tem homens maus, existem espíritos maus. É muito simples. Que ninguém muda de conduta porque morreu. Ninguém fica santo porque morreu, né? Se eu sou um homem mau, aqui na vida, eu vou continuar sendo um espírito mau, porque ainda sou inferior. Ninguém muda de escala porque a morte o alcançou, né? Então, ele diz assim: não sendo os espíritos mais do que almas dos homens, é claro que há espíritos desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. Hoje, o Espiritismo estuda o fato, mas não foi o Espiritismo que inventou esta coisa. Ele estuda o fenômeno, que já existe desde que existe a humanidade. E sempre desde que existe a humanidade, existiram influências deles. Porque eles, meus irmãos, estão por toda parte. Nós estamos mergulhados num mar de espíritos. Eles estão por aqui, eles nos acompanham, eles estão nos ambientes da nossa casa. Eles estão. E então, os bons espíritos vão nos influenciar. A influência deles é sempre salutar. Mas os espíritos inferiores, eu não digo nem maus, porque ainda são inferiores, eles exercem uma influência muito perniciosa sobre nós, né? E daí a gente manter um pensamento sempre elevado, porque eles não gostam disso. Isso os afasta. E este pensamento atrai os bons, como nós vamos ver. Então, não são apenas os médiuns que lhe sofrem as ações. A gente pensa assim: graças a Deus que eu não sou médium, porque eu não vou sofrer a ação do espírito, eu não vou ver, eu não vou ouvir. Lê do engano, né? O médium ainda vê e pode se defender. E a gente que não vê, né? Só de vez em quando tem lá umas sensações estranhas. Então, na falta da faculdade mediúnica, fazem-no por 1000 maneiras, mais ou menos ocultas.
Seria, pois, erro crer-se que só por meio dos médios ostensivos exercem os espíritos sua influência. Eles exercem sobre todos nós. Esta influência é de todos os instantes, e mesmo os que não são médiuns ostensivos, e até aqueles que não creem neles estão expostos a sofrer. Às vezes a gente fala, não acredito nisso, não acredito nisso. Tudo bem, não precisa acreditar, né? Vai sofrer influência mesmo assim. É igual à lei da gravidade. Quando a gente descobriu que o mundo era redondo e que a gente ficava do ladinho do mundo assim, ó, em pé, que nem formiga, e aí a gente fala, será essa lei da gravidade existe? Eu não acredito. Não precisa acreditar, né? Ela existe. Então, assim, não precisa acreditar nos espíritos, eles exercem influência em quem acredita, em quem não acredita. E por que será que eles exercem influência sobre nós? Muitas vezes bem perniciosa, que chega à obsessão. Por que será? As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. O espírito que está ali nos influenciando. É, às vezes, uma vingança que toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Por isso que Jesus sabiamente dizia assim, para a gente se acertar com o irmão enquanto estivesse no caminho com ele, né? Porque depois da morte, a gente leva a mágoa. A gente leva desejo de vingança. Nós não mais, né? Nós não deveremos mais, porque já sabemos. Mas é assim que funciona. E daí o Espírito vem se vingar de nós. Ou ele foi prejudicado por nós, ou foi traído, ou foi ludibriado. E aí ele não tem compaixão, né? Então, por isso que Jesus tinha tão grande poder para expulsar os que naquela época se chamava demônio, isto é, espíritos obsessores ou inferiores. Então, Jesus expulsava os demônios entre aspas, quando na verdade Jesus via a agonia do espírito que estava sendo o perseguidor, mas via também, porque Jesus tinha este poder, via também o porquê que ele estava perseguindo aquele cidadão. E via que ele havia sido vítima daquele que estava ali. E ele então mandava se afastar. Mas mandava se afastar e já a legião de espíritos bons que caminhava com ele, que o acompanhavam, eles já socorriam aquele espírito que estava obsidiando. Não é que ele expulsava e largava o outro. Não, ele socorria ambos, né? Pela bondade, o grande poder dele. Então, meus irmãos, por que será que a gente tem o processo obsessivo? Leve ou grave? Nós que vamos sentir. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, quando a pessoa tem esse problema obsessivo, ela precisa melhorar a sua conduta. Ela precisa tomar passe, tomar água fluidificada, mas principalmente mudar de conduta. Porque se a gente não devesse nada, aí se justificaria qualquer conduta, mas a gente é devedor. Então o Espírito fala assim, aí ó, tá vendo? Melhorou coisa nenhuma, continua sendo aquela peste que foi e nos persegue, né? As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio das pessoas se livrarem deles é atrair os bons pela prática do bem. Vamos atrair os bons espíritos pela prática do bem. É tão fácil fazer o bem, porque hoje, meus irmãos, tem tanta gente necessitada de tudo. Eu não digo apenas das coisas materiais. Existe gente que precisa ser ouvida, né? O suicida, por exemplo, né? Lendo a matéria toda, ele não tem oportunidade de ser ouvido, talvez se ele desabafasse, né? Existem 1000 maneiras da gente auxiliar o nosso próximo, aquele que trabalha com a gente, né? Aquele da família. Então, existem 1000 formas da gente praticar o bem.
E também o trabalho social, caritativo, é muito bom. Aqui no CEPAL mesmo, existe um grupo que faz visitas às sextas-feiras a algumas famílias, né, de determinado bairro, onde eles encontram misérias de todo tipo. E aí a gente se comove. Por que é que a nossa ação no bem faz bem? Porque nós vamos ver como é que aquele indivíduo está vivendo, aquela família está vivendo. Se para nós já é difícil a vida sem o aspecto da pobreza, imaginem juntamente com o aspecto da pobreza, não ter o que comer, não ter dinheiro para pagar água, para pagar a luz, né? Então, tudo isso a gente verifica nessas visitas sociais. E a gente vai achando que a nossa vida é boa demais, né? E aí, ao mesmo tempo em que nós estamos socorrendo aquelas dores, e se a gente estivesse no lugar deles, né, gente? Como seria bom se alguém viesse nos visitar e nos trouxesse uma palavra, porque eles fazem um evangelho, eles dão passe. Então, a visita é completa, né? A família fica com os bons espíritos lá, iluminados. Então, tem esse convite aí para quem quiser trabalhar, né? Procurar a Jussara, já vou falando. Então, a gente vai fazendo a prática do bem, porque nunca vamos esquecer esta frase, depois que a ouvimos, né? É do apóstolo Pedro, que só a multidão cobre a imensidão de pecados. Desculpa, só o amor cobre a multidão de pecados, né? Então a gente fala assim, mas eu estou sofrendo por causas pretéritas que eu nem me lembro, o que eu faço? Só o amor cobre a multidão de pecados, né? Porque as nossas boas ações vão atrair a companhia dos bons espíritos, e os perversos vão se afastar porque eles não gostam da sintonia, né? A prece, a leitura edificante, tudo isso ajuda. E, por fim, os bons espíritos só assistem os que os secundam, porque a gente fala assim, mas cadê os bons espíritos? Estou sofrendo tanto, né? Os bons espíritos só assistem os que os secundam, os que os seguem, pelos esforços que fazem por melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam assim, em certos casos, instrumento de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim do verbo agir. Às vezes, então, esse instrumento de punição, né? E para exemplificar, então, os transtornos obsessivos, e falando também sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha de conscientização do suicídio, que a gente acha que nunca vai acontecer com os nossos amigos e, de repente, acontece, né? Então, para exemplificar esta tese do Divaldo Franco, ele vai apresentar uma história, um caso de obsessão sofrido por um dos seus filhos de 16 anos de idade. Essa história se passou há 35 anos atrás. Ele não conta logo após o acontecimento, ele espera anos, porque a vida da pessoa muda, então ele vai expor que ninguém mais sabe quem é, né? Então ele começa contando que ele estava se preparando para uma viagem à Europa, como ele faz todo ano. Todo ano ele vai pregar a doutrina espírita em vários países da Europa e costuma ficar lá 40, 45 dias. E ele estava então se preparando porque era de madrugada e ele iria para o aeroporto pegar o avião, então, para a Europa. Quando chegou esse filho dele, de 16 anos, e disse, tio Divaldo, faz dias que eu não consigo dormir. Eu tenho pesadelos, eu sou atacado por pesadelos, me aparece um homem e que, de repente, vira um urso e que diz que vai me matar. Me ajuda, tio Divaldo, porque eu não estou suportando mais. E o Divaldo fala, mas meu filho, eu estou de saída para viajar e vou ficar fora 40 dias. Por que você não me procurou antes? Mas, enfim,
o caso estava ali. Então ele começou a fazer uma prece e deu um passe no menino e sentiu a aproximação de um espírito que estava o obsidiando. Então ele chama um outro filho dele que já era médico, porque eles têm, entre ele e o tio Nilson, eles têm 600 filhos adotivos, né? E ele chama esse filho médico e explica o caso do menino e pede para que ele tome-o aos seus cuidados enquanto o Divaldo teria que fazer esta viagem. Explica o caso e diz para ele cuidar pessoalmente do garoto. E vai viajar. Passadas algumas semanas, naquele tempo muito difícil de telefonar do estrangeiro, mas o Divaldo consegue ligar para o seu filho adotivo médico para perguntar o estado do menino. E ele diz: tio Divaldo, eu tive que internar o garoto, porque ele tentou suicidar-se várias vezes. Eu tive que interná-lo em um hospital psiquiátrico. O Divaldo ficou extremamente preocupado, mas continuou a sua viagem e voltou para Salvador. Chegou depois de 40 dias, era uma segunda-feira. Foram visitar o garoto. E o garoto estava irreconhecível, estava magro, abatido e sedado, completamente sedado. Não os viu, não os reconheceu, e o Divaldo extremamente preocupado. Mas na quarta-feira é dia de reunião mediúnica na Mansão do Caminho. E como nós sabemos, o Divaldo é um excelente médium, né? Então, quando estava para terminar a reunião, eis que se manifesta um espírito. E quem é o doutrinador, a pessoa que conversa com os espíritos, toda a vida foi o tio Nilson, porque quem o conheceu sabe que ele tem um coração do tamanho do mundo, generoso, tem empatia, sofre a dor que o espírito está sofrendo e que as pessoas também. Então, ele é extremamente generoso e era ele quem conversava com os espíritos sofredores de preferência. Então se manifesta esse espírito e vem logo dizendo: ele me assassinou, esse menino me assassinou. E aí eles acalmam o espírito, que estava muito nervoso, pedem para que ele conte o que ocorreu. E ele começa a discorrer a sua história. Ele diz assim: há mais ou menos 70 anos, eu era um próspero fazendeiro no estado de São Paulo. Era português. Estava no Brasil já há alguns anos. Eu tinha minha família, minha esposa e o meu filho. E era dia 31 de dezembro e nós resolvemos fazer uma festa para a família e também para os empregados da fazenda. E nesta festa, a minha mulher deu-me algo para beber. E eu senti-me meio sonolento e não lembro de mais nada. De repente, eu acordei, eu estava deitado em minha cama e a minha mulher me segurava fortemente. E o meu filho de 16 anos tinha um travesseiro querendo me sufocar. Eu me debati, mas não consegui porque estava sonolento. E assim eles me mataram. Passou-se algum tempo, que eu não me lembro como, nem onde estive, perturbado no mundo espiritual. De repente eu me vi junto com eles novamente. Eles haviam vendido a fazenda e haviam ido para a capital de São Paulo, gozar a vida. Eles me mataram porque diz que eu era muito sovina e eles queriam gozar a vida. E eu cheguei, fui atraído por aquela cena, vi os dois na cidade de São Paulo, e aí tinha uns espíritos por ali também e eles me disseram: eles que te mataram. E a partir daí eu comecei a persegui-los. Mas o tempo passou e eles desapareceram da minha vista. Mas de repente eu vim encontrá-la aqui, a traidora, aquela que ajudou o meu filho a me matar. Eu não encontrei ele, mas eu encontrei ela. E comecei a perturbá-la, a aparecer-lhe em sonho todas as noites. Queria levá-la à loucura, o que de fato aconteceu. Ela está internada num manicômio há 17 anos.
Está lá tida como louca, e louca eu estou a deixando até levá-la à morte. E aí ele contou a sua história. E o tio Nilson, com muita habilidade, começou a dizer para ele: mas meu irmão, há 70 anos você está nesse sofrimento, neste processo de vingança. Você poderia estar procurando a sua evolução, procurando o mundo espiritual superior, onde você encontraria guarida, encontraria consolo, seria mais feliz. Você está perdendo sua vida também. 70 anos em perseguição a essas pessoas, não vale a pena. E ele disse: pois eu, depois de um certo tempo, eu fui atraído para um lugar. Quando vi, eu estava perto do meu filho, era ele, o assassino que tinha me matado. Eu comecei a aparecer para ele em sonho também: vou matá-lo, vou levá-lo ao suicídio. E saiu, foi embora. Então, o pessoal da Mansão do Caminho começou a fazer preces fervorosas, como eles sempre fazem. E o Divaldo passou a visitar o garoto diariamente, dando passes, assim que o hospital permitia. E o menino, então, na mesma situação, sedado, magro, esquálido, quase perdendo a vida. E quando foi na outra quarta-feira, novamente o espírito se manifesta. E o tio Nilson novamente tenta convencê-lo: perdoa, meu irmão, vá viver a sua vida. Eu vou fazer esse menino se suicidar, me aguardem. E o tio Nilson disse: sabe, este menino, ele não é filho nosso, biológico. Ele é filho adotivo da Mansão do Caminho, desta casa aqui onde você se encontra. Aqui nós já adotamos centenas de meninos que foram deixados à porta, ou nas caixas de papelão, ou então dado a nós para a adoção. E este menino é um dos filhos da mansão. Pedimos que você, por favor, pare de persegui-lo. Façamos o seguinte: venha aqui ficar uma semana aqui na Mansão do Caminho, para que você possa ver o trabalho que aqui nós realizamos com todas essas crianças, esses idosos, essas pessoas portadoras das mais difíceis doenças que nós socorremos aqui. Hoje eles atendem 3.200 pessoas por dia, E então o espírito consentiu, porque não era um espírito mau, viu, meus irmãos? Ele era um espírito magoado, ele era um espírito que estava profundamente atingido pela vida que lhe tiraram. E ele concorda em permanecer aquela semana na Mansão do Caminho, visitando todos os trabalhos lá, é enorme, todos os trabalhos no bem lá, é uma coisa muito impressionante. E quando foi na próxima quarta-feira, eis que o Espírito novamente aparece e diz assim: estou convencido de que este trabalho que vocês fazem é um trabalho no bem. Naturalmente, enquanto ele estava lá, ele foi, então, acompanhado por espíritos benfeitores que lhe mostraram o outro lado da vida, que não aquele em que ele havia vivido por 70 anos, o outro lado do mundo espiritual. E ele disse assim: a partir de hoje, eu não vou perseguir mais nenhum dos dois. A partir de hoje, eu vou seguir o convite dos meus colegas que estão aqui e vou acompanhá-los. A partir de hoje, eu não os perseguirei mais. Quando foi no outro dia, o Divaldo foi com o tio Nilson visitar o garoto no hospital psiquiátrico. Ele havia simplesmente se curado. Estava lúcido, estava conversando, não sabia o que tinha acontecido, que ele tinha ficado ali por tanto tempo, estava naquele aspecto horrível, ele não se lembrava de nada. E o Divaldo então foi pedir ao médico psiquiatra materialista para que desse alta para o menino. Imaginem se o médico quis dar. Não quis.
esse menino vai se suicidar. Ele tem um alto índice voltado ao suicídio. Eu tirar ele daqui, ele vai se matar e o senhor vai ser responsável. E o Divaldo disse, ele não vai se matar, ele está curado, eu lhe garanto. E aí começa um diálogo muito engraçado quando o Divaldo conta, porque o médico pergunta, você é médico, né? E o Divaldo fala assim, não, eu sou médium, né? E começa mais ou menos a contar. E depois de muito gastar ali a conversa, a saliva, o médico consente em dar alta ao menino, mas vai logo dizendo, se ele se matar, a responsabilidade é sua. Se eu soltar ele daqui, ele vai se matar. Tentou várias vezes, ele vai se matar. Se ele não se matar, eu rasgo o meu diploma, que está lá até hoje sem rasgar, que deveria ter rasgado. Assim, então, o menino é levado à mansão do caminho novamente. Estava totalmente liberto daquele assédio, daquele espírito que estava querendo se vingar dele. E então, passadas algumas semanas, eis que aparece uma mulher, dizendo assim, seu Divaldo, eu vim aqui procurar meu filho. E ele diz assim, mas minha senhora, nós temos tantos meninos aqui, como é que nós vamos saber quem é teu filho? Ela disse, é porque eu estive num manicômio por 17 anos, e aí de repente fiquei curada. E aí me deram alta, e eu falei para a enfermeira que me cuida, desde essa época eu falei para ela, para onde eu vou? Eu não tenho ninguém. E ela disse, não, você tem um filho, você deu à luz a um filho enquanto estava aqui, e nós demos ele para a mansão do caminho criar. Vá lá e procure o Divaldo Franco, que o seu filho está lá. E ela então estava expondo essa história para o Divaldo. O Divaldo se comoveu, porque ela realmente sabia o que estava falando, mas ele muito discretamente chamou alguns meninos e pôs todos assim na frente dela. Os meninos todos da mesma idade, um monte de criança, né? E aí ele disse assim, qual deles é o seu filho? Você não vai reconhecer? Vou, quando eu ver eu vou reconhecer. Qual desses meninos é o seu filho? Ela olhou, não reconheceu não. Mas o menino, que era o filho dela, esse da nossa história, chegou discretamente para o Divaldo e falou, tio Divaldo, ela é minha mãe. Como que é tua mãe? Como você sabe? É porque ela me aparece em sonho. Ela me aparece em sonho, eu sei, é ela minha mãe. E aí então, a mulher vai contar depois que ela tinha um sonho terrível, que lhe aparecia um homem que virava um urso que dizia que ia matá-la. Então assim a história se confirma. Se confirma também a lei de causa e efeito, a imortalidade da alma, que ninguém morre, e também que ninguém vira santo, que nós carregamos os nossos conflitos, como esta família estava carregando. E o Divaldo, então, arruma um lugarzinho para eles morarem, e daí ela vai, a mulher vai morar agora com seu filho, constituir uma família. Passados uns anos, o moço conhece uma moça, se namora e casa-se. E eis que vem uma criança para eles, um filho, que nada mais, nada menos era o pai dele que veio reencarnado. Antes ele matou aquele homem, agora ele iria amá-lo incondicionalmente e educá-lo. Olha a lei da vida, a lei de Deus. Deus sempre dá uma nova chance àqueles que mudam a sua conduta, que mudam a sua vida. Então, a história se confirma, não é? A vida além da matéria, as comunicações dos espíritos que estão mais vivos do que nunca, a imortalidade, a lei de causa e efeito. E assim é a lei da vida, né? Deus sempre nos dando uma nova oportunidade, sempre. Então, o Espiritismo, meus irmãos, é o próprio Cristo, que voltou na forma de Consolador, conforme ele houvera prometido à humanidade, a fim de consolar as dores da nossa alma, oferecendo o entendimento das causas geradoras das nossas aflições. Diz o doutor Bezerra de Menezes,
O Espiritismo é uma ciência filosófica, ético-moral religiosa, que decifra os enigmas existenciais e dignifica a vida, porque torna nobre aqueles que se lhe vinculam. Torna-nos nobres. E, por fim, para encerrar, uma frase do Divaldo. Ele diz assim: não somos pecadores nem culpados, somos responsáveis. Muito obrigada pela atenção.